Bom dia, malta. Eu sou o Bernardo Tavares e sejam bem-vindos a esta segunda edição do podcast Erasmus e Agora. Hoje iremos abordar o país Polónia, mais concretamente a cidade de Rzeszów, acho que disse bem. Mais ou menos. Connosco temos o José Carvalhal, 22 anos, e neste momento vai para o 5º ano e está a estagiar. E deste lado o Gonçalo Gonçalves, 23 anos, também no 5º ano e também a estagiar. Como é que estão, malta? Tudo bem, entusiasmados por esta nova experiência. Exato. Somos aqui novos no estúdio, por isso. Top, ainda bem. Para começarmos, íamos pedir para fazermos uma dinâmica. Eu já expliquei, mas vou explicar à malta. Basicamente temos 5 perguntas de diferentes categorias, geografia, língua, tradições, pronto, entre outras. Em que a primeira vai ser muito fácil e a última vai ser muito complicada. E é para quebrar um bocadinho também o gelo. Para começar, e gostaria que indicassem aí com os papéis que têm, qual é a capital da Polónia? A. Budapeste. B. Varsóvia. C. Berna. D. Praga. Erra lá a propósito. É para começar Ok, a muito falar. bem. Yeah. Certíssimo. Língua. O que significa a palavra voda? Acho que disse bem. A. Pombo. B. Água. C. Chinelo. D. Casa. Não mostrem as respostas uns aos outros, não é? Daí eu vou testar. Ok, está certo. Já consegue ver o meu. Esta já é um Por bocadinho acaso mais não. difícil, talvez. Qual destes pratos típicos pertence à Polónia? A. Bigos. B. Krapfen. C. Gulasch. Ou D. Weinberg-Schnitzel. Não, é o Bigos. Opção A. Fogo, o Goulash. E Pensava era- que o Goulash era da Polónia. Yeah, Não, o Gulasch é da Hungria. Eu tinha aqui Ok, mas apontado. eles vendiam, tinha lá muito nos restaurantes e assim, Yeah. por acaso. Ok, sim senhor. História. Em que ano a Polónia se juntou à União Europeia? A. 2002, B. 2003, C. 2004 ou D. 2005? É que também as opções são daquelas, pronto. Esta é mesmo. Não ajuda ninguém. Esta já é difícil. Opa, Não, é a opção C. 2004. perto. E por último, a mais difícil, qual destas é uma tradição da Polónia? A. Pão lasca, que são várias trançadas com fitas na Páscoa. B. Schmerlaufen, é um festival de carnaval. Fika, que é um coffee break, um momento para relaxar. Ou então Okzepini, um ritual feito nos casamentos às noivas. Se precisarem que repita alguma. Por acaso também. Ok, acertaram os dois, é essa. Eu lembro-me de falarem disto uma vez qualquer, Yeah. mas eu já não sei o que Não sei, não o que é sei que era. em que circunstância é que contexto. foi. Não sei o que é que eles faziam ao certo, também Não, sei não, qual mas ritual, lembro-me de uma vez falarmos porque foi disso. até da aquela professora que falava bué, Pois foi. A Dorota. a Dorota, yeah. Muito bem. Portaram-se bem, acertaram a mais difícil. Foi um Depois empate. vamos ter aqui um placar com vossas pontuações. Pronto, agora entrando um bocadinho mais a sério. Processo de inscrição. Para começar, queria-vos perguntar como é que correu o processo de inscrição, se era se era a vossa primeira opção e se queriam mesmo ir para a Polónia. Como é que correu? Queres que eu comece? Podes começar. Eu por acaso já, antes o ano passado também queria já ter feito o Erasmus e já tinha feito o processo em si. E na altura tinha ficado até para ir para a Itália, mas acabei depois por não ir e portanto hoje, o ano a seguir, quando fiz o mesmo processo, já não teve tanta dificuldade no processo até porque ela é até intuitiva, embora esteja algo tenha bastante papelada, em si não é muito complicado. Eu pelo menos achei. Ok. Não sei se foi a mesma impressão que tu tiveste. A fase das candidaturas é fácil, só temos que escrever uma carta de motivação, mas aquilo no fundo não vale para nada, portanto Exato. é só mais pela média e depois pelas vagas cá para cada destino. No meu caso eu tinha posto Roma em primeiro e depois duas pessoas ficaram à minha frente, logo entrei na Polónia que era a segunda opção, mas depois uma das pessoas foi para mestrado no Porto, então eu ainda tinha a possibilidade de voltar a ir para Roma, só que depois já não quis, já estava mentalizado que ia para a Polónia e pronto. Ok, então não é nenhuma das vossas primeiras opções. No meu caso foi. No teu foi. Ok. E porquê a cidade de Rzeszów e esta universidade? Lá está. Eu, por exemplo, eu como queria muito a Polónia, porque além de ser um país bastante central da Europa, na altura não era muito caro, embora no semestre que nós fomos os preços subiram um bocado em relação ao pessoal que já lá estava no outro semestre. E também porque a experiência da malta que já lá tinha estado também tinha sido muito positiva. Então eu ganhei mais motivação para ir, tanto de Erasmus como para a própria Polónia. E portanto a minha primeira opção foi logo a Polónia. O facto de ter sido só Rzeszów era porque era a única cidade que tínhamos na altura.
embora saiba que nos outros anos houvessem mais vagas, mas nos nossos anos agora tem havido cada vez menos vagas. Isso é um problema que acho que havia de ser Pois, resolvido. mas lá Chechov aquilo é um bocado enganador, porque se olhas para o mapa ali na Exato. Polónia é gigante e pensas, ui, de repente isto aqui é uma cidade enorme. Exatamente porque a cidade em si, em comparação com Portugal, é uma cidade grande. Ok. Uma cidade grande. É uma cidade Maior que grande. Aveiro? Sim, bastante sem maior que Aveiro. dúvida, sem dúvida, Sim, muito sim, maior. sim. Só que, pronto, comparando os dois países, Portugal e Polónia, não tem nada a ver. Exato. Ou seja, era muito mais pequeno que Aveiro, pronto, no país em si, vá, se Sim, compararmos por Proporcionalmente, sim. Yeah, proporcionalmente era muito mais Um pequeno. país com o outro, sim. Ok, também já iremos passar mais para essa parte da Polónia e das pessoas de lá, mas agora gostaria de falar do alojamento. É um processo sempre um bocado complicado. Foi difícil encontrar, já tinha um local em mente. O programa de mobilidade sugeriu algumas Sim, casas. sim. É isso. Queres falar ou falo eu? Tranquilo, vamos aí dando os dois inputs. Basicamente, nós tínhamos duas opções no início, porque eles garantiam alojamento. E nós, ótimo, que normalmente é um problema muito grande Sim, quando se sim, vai de exato. Erasmus. Então, nós tínhamos duas residências, que era o ICAR e o Alchemic. E eles mostravam fotos. Mas, para vocês verem, as fotos nem tinham qualidade. Ou seja, aquilo era meio que uma coisa meio desfocada, em que não aparecia bem os ângulos das coisas. Ou seja, não percebias bem. Era enganador. As dimensões do quarto, por exemplo, tu não sabias, ou então como é que era a cozinha, ou... Porque Ok. tiram uma foto de um canto, uma foto do outro, e aquilo de repente parece uma coisa que não é. E mesmo os utensílios e assim, por exemplo, nós acabámos por ficar no ICAR, que era a pior. Ou seja, Boa. a universidade tinha para aí 7 residências, mas só 2 é que tinham pessoas de Erasmus, que eram essas 2, e eu e o Gonçalo ficámos os 2 no ICAR, e o resto do pessoal que foi connosco ficou no Alchemic, nós ficámos lá os 2 sozinhos. E aquilo, por exemplo, o fogão que eles tinham era daqueles mesmo, epá, eu não consigo imaginar, eu acho que em Portugal nenhum avô tem um fogão daqueles. Tipo, é mesmo daqueles de virar, eu nem consigo explicar como é que era. Mas correspondia com as fotos? Uh, Ou não conseguiam ver? Sim, Lá não, está. a nível da cozinha, nós vimos, e a minha primeira reação, e também dos meus pais na altura que estava a ver as residências, é, por favor, não vou para o ICAR, porque a nível da cozinha, a impressão é que era mesmo fogões mesmo antigos, maus, e que era pequeno, Exato. que aquilo, querendo ou não, aquilo era 2 fogões para 20 pessoas ou mais, bem. mano. Caótico. Portanto, é um bocado caótico. Também só havia um lavatório com 2 bocas, Ok. uma mesa. Então é preciso uma gestão muito grande. Exatamente. Tipo, havia pessoal a começar a cozinhar às 5 da tarde. Pois, Yeah. para serem os primeiros. E depois malta tipo, a cozinhar ainda. E inclusive já foi o nosso caso, a cozinhar às 11 da noite também. Começar a Pois fazer. é isso. Mas pronto, a nível disso de alojamento foi fácil porque eles garantiram, mas Exato. depois era toda a gente a dançar para não ficar no ICAR e Exato, ficámos exato. só nós os dois. Exato. Acabou-vos, se calhar, na rifa. Mas, por exemplo, a minha maior preocupação era mesmo era a residência e ficar com alguém que eu não conhecesse. Sim. Mas ficaste com o Carvalho. Então, Nós também não nos conhecíamos. Exato, ok. exato. Foram juntos e não se conheciam. Sim. Ok. Sim, mas também é um bocado assustador, ajuda assim, há um bocado a ideia de Exato. repente estás a dormir e como nós partilhávamos quarto, E era tipo um lado do outro, literalmente. pronto, era aquilo que estávamos Então havia a falar privacidade? há bocado. Ou havia Epá, alguma? não, tínhamos Não. a privacidade, era dos dois. Ok. Porque era Não como nós havia. estávamos a dizer há bocado, eu levantava-me da minha cama e sentava-me na dele. Yeah. Nós não tínhamos mesmo espaço nenhum. Yeah, tipo, Depois dá para meter uma foto do quarto. Se nós Ok. esticássemos Eu os tenho. braços, nós tocámos um no outro. Sim. E por exemplo, para dormir, pá, acordar, a hora de acordar tem que ser a mesma, porque um acorda. Sim. O outro vai acordar também. E dormir também, mais ou menos. Também disse do alojamento uma coisa fixe para referenciar é que não havia cortinas. Yeah. As cortinas caíam todas, aquilo era Não, preto. havia, mas era uma malha tão fina que aquilo era como se não houvesse cortinas. Ok. Passava a luz, e A era luz coisa passava toda. por molas. E era com molas, mano. Então, tipo, tu abrias a janela e vem o vento e deixa cair as cortinas todas durante o dia, ou seja, tipo, isto também era horrível, então nós sabíamos de venda. Mas Ok. a cena é que, a cena é que mesmo de venda, mano, não sei, eu nunca consegui dormir muito bem. E não se descansava bem. Não. Mas a nível de alojamento acho que é isso. Ok. E também tínhamos um ginásio, né? Portanto, não era ok. assim muito mal. Sim, nós na nossa residência tínhamos o ginásio. Mas o ginásio eu também. Sim. Também era pequeno o ginásio. E as máquinas bué da velhas e todas partidas também. Os bancos todos desconchavados, mano. Aquilo acabou com a barra onde se mete os agachamentos, a barra estava a fazer 45 graus, então houve uma vez
um amigo nosso espanhol ia fazer um agachamento e a barra caiu só para trás. Cenas do género, opa, aquilo era ridículo. Sim. Os pesos nem estavam marcados, mas tinha um ginásio. Sim, sim, sim. Tirando tudo, tinha o ginásio. Não, mas por exemplo, eu era o outro ginásio da outra residência não tinha uma passadeira, portanto nós tínhamos uma coisa boa, né? Não é que funcionasse. Mas tínhamos. Ok, excelente. Agora, passando um bocadinho às primeiras impressões. Como é que era o dia-a-dia das pessoas da cidade? Notaram algumas semelhanças em relação ao nosso cotidiano? E como foi pisar a primeira vez na universidade? Nós pisamos na universidade logo no primeiro dia, que foi a própria recepção, tivemos que ir como se fosse ali ao 24, era como se fosse do mesmo género. Tivemos que ir lá para tratar com a pessoa que estava encarregue do pessoal da Erasmus e tivemos lá a tratar. Encontrámos-nos todos, não sei se foi no próprio dia, se foi no dia seguinte, mas acho que foi nos dias seguintes porque nós fomos mais cedo até. Nós quando chegámos não estava lá ninguém, Não estava lá ninguém. começado as aulas, estava tipo mesmo a universidade. Exato, estava mesmo sem com ninguém. ninguém, não tinha, só estava lá a pessoa para nos receber, Sim, que era a Mónica. que era a Mónica, exato. Portuguesa? Não, ok. Era a não. Mónica com capa. Com capa. Yeah. A Mónica estava lá para nos receber. E depois tivemos um convívio entre. Não era convívio, era tipo aquele. O dia da apresentação com toda a gente de Erasmus e ia lá o. O vice-reitor. Vice-reitor falar, exato. E depois estava lá a Mónica, que era a responsável pelos alunos de Erasmus, toda a gente adorava. Se vocês forem, quem for, vai conhecer de certeza. Ela é muito Impecável, fixe. Ela é impecável. impecável. Tipo, se não fosse por ela, acho que as coisas eram muito mais complicadas. Sim. Ela às vezes muitos processos, tanto a nível de comunicação com os professores, como. Mesmo comunicação com a universidade e assim, dava Sim. por acaso isso. Dá a ver também sim as dobras, porque ela até na altura que nós, quando preenchemos as datas, não foram as que realmente fizemos, e ela é que teve que. Porque nós já lá não estávamos, portanto ela que teve que tratar desse processo das datas e enviar para a faculdade de cá. E nesse dia da apresentação, depois até tirámos umas fotos, eles ofereceram uma t-shirt da universidade. Eu perdi as coisas. Perdeste logo as coisas no primeiro dia, deixou tipo Começou no bem. jardim. Deixa Deixou tipo no jardim e depois é tipo, oh, não tenho t-shirt. E depois teve que ir pedir lá uma t-shirt, ela deu-lhe outra de outra cor e tudo. Mas o que é que eu estava a pensar? Era o cotidiano das pessoas. Exato. Era bué da cedo. Começava Eles ali- acordam muito cedo. É assim, Muito eles, cedo. eles regem-se pelas horas de Do luz, dia. ou seja, Ah, ok. quando fica de noite as pessoas vão para casa e quando está dia as pessoas já saíram de casa, ou seja, se aquilo amanhece às 6 ou pessoal- assim, às 6 as pessoas estão ativamente na rua e se atardece às 5 já cinco não já está em está casa. ninguém na rua. Ninguém, pronto, ok, claro que estamos, é uma hipérbole, mas mesmo pouca gente comparado com Portugal, por exemplo, mesmo às compras, à noite, no inverno não vias quase ninguém às 5 da noite na rua. Mas também pode ser influenciado por causa do frio ou as pessoas são mesmo assim? O frio também influencia um bocadito, mas ao fim e ao cabo era mesmo a nível do cotidiano deles, era mesmo o dia começa muito cedo, mas também acaba muito cedo. Ok. Exato. Porque até inclusive uma das coisas que eu achei mais estranho foi a biblioteca fechar muito cedo. Sim, a biblioteca, por exemplo, nós agora estamos aqui habituados. Não é que nós tivéssemos que ir muitas vezes à biblioteca. Sim, mas dos dias que fomos para lá estudar e fazer trabalhos, aquilo fechava. Exato, era às 7, Às fechava às 7, mas às 6h40 já aparecia lá tipo a A senhora, malta, tipo, A malta aí a meter pressão Para ir embora. para ir embora. metam-se a andar e também não estava fechado ao fim de semana, por Exato. exemplo. Epá, e como nós ficávamos lá, nós nem ficámos assim muitos fins de semana em Xexov, mas para os que ficávamos, tinha essas coisas e os edifícios também fechavam, às vezes depois descobrimos que não estava aberto para ir lá buscar mesmo café, tipo uma máquina, não havia, estava tudo fechado. Outra coisa das pessoas era que eles falavam super mal inglês, os polacos falam mesmo mal inglês. Então é só mesmo polaco. Por exemplo, o vice-reitor, quando estava a dar aquela palestra do Sim, eu no notei início, bastante. ele falava mesmo mal. Pronto, e é uma coisa um bocado estranha, uma realidade estranha, porque aqui em Portugal, ou seja, não é que todos os adultos saibam falar Mas português, safamos-nos. mas chafam-se, exato, nem que seja o mínimo ali por uma frase assim menos correta, mas que tu entendes. No caso deles, era muitas vezes eles nem se Nem se esforçavam sequer. esforçavam ok. para Nem se tentar. esforçavam. E também outra coisa acho que é que eles são bastante mais frios do que nós. Pronto, o povo é muito diferente do português, não são tão simpáticos. Por exemplo, nós as pessoas de residência acabamos por ter contacto com muito poucos polacos porque eles falam pouco, nem na residência ali, nem bom dia, nem boa tarde, não há nada, é cabeça Ok. para baixo e siga, eu vou fazer o que tenho a fazer e tu fazes o
que tens a fazer. Supermercado, por exemplo, pedes ajuda a algum funcionário. Pelo menos é a nossa experiência na nossa cidade, talvez seja por ser mais pequena, mas no Lidl, tínhamos lá à frente, era ir pedir, olha, sorry, do you speak English? E ela Ela diz logo que não. nem é no, ela nhê. Ela responde em polaco, ela não sabe diz dizer inglês. não. Ela não sabe dizer não, mas é nhê, é tal. E depois mostras o tradutor, por exemplo, no tradutor, olha, tem papel de alumínio? Sim. Não, já não tem. Pronto, o supermercado já não Mesmo que tem papel. tivesse, provavelmente disse que não para despachar e deixa-me estar. E tinha, porque porque encontramos. não, exatamente. Era estranho não ter, mas já não tinham. Pronto. Ok. Era um bocado assim. Então, mas apesar deles serem frios e não serem muito comunicativos, acharam que foram bem integrados no ambiente universitário? Não sei se nós tivemos assim um grande ambiente universitário. Não, eu pelo menos da minha parte que eu tive mais aulas que tu, pelo menos das poucas aulas que eu tive também, mas como tinha sempre colegas nem que fosse de outros países, tinha sempre alguém com quem fala inglês. E mesmo alguns projetos eu também fiz com outros colegas. E tinha aqui às aulas com os polacos. Já não tive nenhuma aula com polacos. Pois, eu tive aulas com os polacos e o professor falava no início, sei lá, um quarto de horita ou 10 minutos no início connosco, tens que fazer isto, isto e isto. E depois estava lá uma hora a falar em polaco e tu que eu ia tranquilo só a fazer o projeto. Sim. Mas por acaso a impressão que eu fiquei foi que os professores, por exemplo, eram mais porreiros a Sim. falar do que tipo, o pessoal da nossa idade. Sim, Ok. sim. Não, mas imagina. É assim, nós- no geral. Pois, Exato. é isso, no geral. Isto é Geralmente, generalizando, se calhar, sim. mais para a nossa sociedade. Depois, mais para o fim, quando começámos a conhecer mais pessoas polacas por intermédio de outras pessoas ou noutras circunstâncias, essas pessoas isso. eram mais simpáticas. É Eu acho isso. que era mesmo tipo aquele first impression em que tipo, eles não davam corda nenhuma tipo, a pessoal estrangeiro. Se Ok. fosse por outro... Por exemplo, o Capi. Sim. O Capi era tipo Mas um grande amigo do. Ele é polaco? Era um polaco que falava espanhol. Falava muito bem espanhol. Exato. Pronto, que era amigo De um amigo de nosso. um amigo nosso que era português, porque já lá estava desde o primeiro semestre. E, por exemplo, esse era impecável, do género. O nosso amigo tinha um problema qualquer, tinha que arranjar o computador, ele ligava-lhe e ele ia buscá-lo. Cenas do género. Certo. Pronto, acho que é isso. Portanto, Ok. isso vai estando mais uns pormenores. Sim, exato. Pronto, agora de certeza que os polacos não têm os mesmos hábitos que aqui, já vimos. E Sim. devem ter sentido mais que isso, pelo que vocês já disseram. Vocês acharam alguma tradição deles curiosa, estranha? Eu ouvi falar em comprar sopas e máquinas de café. Eu não sei se isso é verdade. Eu achei muito estranho. Mas em algumas havia de ter aquela zupa para o copo. Havia, Uma mano. zupa no copo. Acho que havia. Eu fui pesquisar e eu vi sopas em máquinas de café, Bem tipo capaz. máquinas de comida. Eu achei isso muito esquisito. Opa, eu pelo menos das máquinas que vi tinha tipo chás e bebidas quentes, frias, mas agora sopas. Opa, não sei porque aquilo também como estava em polaco, eu não. Pois, É Eu não, zupa, é zupa. eu não. Mas eu acho que tinha uma coisa qualquer com isso, mano. então eles tinham tipo máquinas, em vez de ser Não, frias, quentes, que a sopa vinha fria ou quente. Não, vinha quente, vinha é tipo, quente. É aquecida para ir como uma água do café. Uma água de estás a café, ver? ok. Sim, Ia sim, ser sim. ali um depósitozinho com aquela sopa. Tipo É, uma sopa de pósito, se calhar. Ok. Eles aqueciam a água, metiam lá o caldezito e pronto. Sim. Um pósito e. Mas é assim mais tradições que eles têm. Eu agora estava a pensar. Um dos dias que houve tradições foi nos últimos que não estávamos lá. Eles têm lá tipo aquelas danças características. E do também género, do na- folclore. Naquela Claro, semana do enterro que eles também lá tiveram, que tiveram desfiles e tudo. Eles têm um género de enterro? Ah, Tipo, um festival É de- Juvenália. É É Juvenália. Juvenália, mas nós do Juvenália não tivemos, nós Pois. estávamos a viajar. Mas depois houve a Culturália, que é tipo. Mas foi de outra faculdade também. Mas epá, nós de Portugal, honestamente, nós somos melhores. Mas não, nesse aspecto de certeza, porque aquilo tipo, era tipo enterro de lá e era isso. Havia duas universidades na cidade, que era a nossa e a outra, e nós já fomos ao enterro da outra, mas aquilo era só 2 dias Ok. e de repente. As festas lá são poucos dias. Era 2 dias, mas depois tipo, aquilo tinha lá tipo, toda a gente da cidade. Tipo, Sim, esse sim. foi se calhar foi tipo das cenas mais engraçadas, depois tinha vários palcos e assim, estava bem organizado, tipo como é em Portugal, Uhum. mas são só 2 dias e parecia que era a única altura em que vias assim Em que mesmo vias muita gente pessoas, concentrada, Exato. ou seja, uma grande concentração de pessoas sem ser aí. Sim, porque outra das coisas que nós reparamos é que a malta de lá
ou tem muito trabalho porque a malta não sai sequer. Pelo menos eu lembro mesmo a estudar aqui, tinha sempre pelo menos um dia, pelo menos a quinta-feira saía, ou quinta ou sexta. Sim. A malta lá parece que passa a semana e não sai, mano. Tu vais para uma espécie de BE e só tem lá a malta de Erasmus quase. Se calhar foram criados. Não estou a dizer que nós temos má educação, mas foram criados noutra. Famílias mais rigorosas, se calhar. Lembraste mais de alguma tradição? Pois é isso que eu ia acho perguntar, tinha- para além dessas que vocês viram. Tinha. Mano, Não viram nenhum aquela dia cena- assim mais festivo, um feriado? Pá, nós vimos, foi só quando estávamos em Cracóvia, vimos aquela. O quê? Uma homenagem à Ucrânia. Ah, Havia algumas sim, vezes- sim, Ok. sim. Havia algumas. Havia pá, aí, se calhar. Mas isso vimos Com em mais, frequência. em mais países também, mano. Também vimos na. Sim, tens razão, mas na Polónia é capaz de ser mais frequente, digo eu. Sim, Não sim, sei. é mais frequente, mas vimos manifestações em vários países, não foi só na Polónia. Uhum. É verdade. Mas mesmo os eventos mais de lá, ou festas ou danças que houveram, foi mesmo no fim, eles tiveram ali 2 dias, acho eu, um dia ou E dois, tiveram mesmo a em que aprender. tiveram mesmo com tipo de uma espécie como se fosse um folclore, mesmo Uhum. com roupa típica, dança. E por acaso nós não estávamos lá, portanto não Ok, não acabámos por- presenciaram. Não. Ah, ok. Só mesmo em histórias mesmo. Ok. Pronto, passando agora para uma das melhores partes do podcast, talvez para vocês, que são as atividades e festas. Andavam sempre ocupados, tinham como costume estar ativos e participar em eventos, dinâmicas, alguma atividade extracurricular para se abstraírem um pouco. Acho que é, como já estávamos a dizer, Sim. a nossa vida universitária era mesmo muito calma. Por exemplo, a nível, o nosso dia a dia era mais ou menos como nós queríamos. Primeira coisa, aulas muito poucas, mas quando dizemos muito poucas, é mesmo muito poucas, ao ponto de se perder tipo, quase o objetivo. Ou seja, nós nem estávamos quase na universidade, nós morávamos na universidade, mas nós não íamos a aulas efetivamente, porque quem marca as aulas somos nós, consoante a nossa disponibilidade. Ah, boa. Ou seja, se eu nunca estiver disponível, nunca vou Nunca à vais. aula. Hum, E dá para não ir a nenhuma, caso pá, quisesse. não, Opá, dá. dá. O máximo que nos aconteceu foi. Mas tu aqui também podes não ir, só tens que ir a uma espécie de avaliação. Mas imagina que aqui as avaliações eram por trabalhos que tinhas que submeter, não tinhas que ir às aulas. Uhum. É mais ou Ok. menos nesse sentido. Lá, mas eles não são mesmo nada rígidos. Ou seja, primeira reunião com os professores, aquilo Ei, era. esquece, mano. Pronto, vamos explicar tipo o processo de ter Exato, aulas. exato, tá bem. Porque- Ok, isso era o tema a seguir, mas podemos. Ok, pronto. Mas podemos, como quiserem. Como Não, quiseres. se calhar com... É a questão mesmo das atividades então pronto. e das então, dinâmicas. Pronto. Pronto, festas. Se tinham eventos. Tinha. Não tínhamos GSN, Não tinham essa? infelizmente não. o que cortava muito tipo as atividades. Sim, exato. Não, era mas se calhar porque como não era uma cidade muito grande. Deve ter sido por isso. Uhum. Porque infelizmente não tinha, não. Nós Eu acho que por ser grande é que deveria ter. Não, mas é grande em comparação com Portugal, mas com a Polónia não é muito grande. ok. eu diria que aquilo, comparativamente a Portugal, havia de ser pai tipo Leiria. Ok. Tipo, não existe então, mano. Específico. Não sendo existe. crítico para Leiria, não sendo crítico para Leiria, mas tipo uma vida académica se calhar mais curta do que a da Aveiro. Pronto, e depois as atividades era, nós como não tínhamos GSN, nós fazíamos lá pelo dormitório. Uhum. Basicamente nós morávamos, nós os dois num quarto e o resto do dormitório eram espanhóis turcos. E cazaquistaneses. Cazaquistaneses. E também tinha uns chineses, acho eu, mas eu raramente os vi. No nosso piso todo aquilo era quartos 2 a 2, Uhum. tipo abria-se uma portinha e cada uma tinha duas pessoas a morar em cada quarto, às vezes uma pessoa, que eles pagavam mais e tudo, para ser uma pessoa. E tinhas uma casa de banho para 2, 3 pessoas, ou 4. Ok. Sim. Mas era, o normal era uma casa de banho para 3 pessoas. E a nível de atividades, pronto, era mais por nós, havia festa normalmente à terça e à quinta, Uhum. no building, que era O BE. era o Veio lá BE de sítio. da universidade, Yeah. mas o BE da universidade era incrivelmente perto da nossa Exato, casa. incrivelmente, e era muito grande. Exato, era enorme e era tipo, nós saímos do nosso dormitório, dávamos tipo 5 passos para a esquerda e era outro já estavam edifício. Sim, que aquilo antes era um refeitório e eles tornaram aquilo a Uhum. discoteca da universidade. Então iam muitas vezes? Aquilo era a terça e quinta. É assim, nós ainda fomos. Depois aquilo
com o passar do ano começa a ser menos vezes. Quase só à quinta. Exato, E exato. depois Porque há feriado. Porque se torna um bocado repetitivo, se calhar. sim, mas também é aquela coisa que tu no início do semestre não tens assim muitos exames ou trabalhos, portanto a malta ainda vai fazendo mais festas, mas na altura que começa a vir trabalhos e projetos, já não tens tanto tempo e portanto a malta eu acho que em todo em si tem trabalhos e portanto não faz festas. Ok. Mas normalmente tinha sempre, pelo menos à quinta-feira. Sim, mas era como o Gonçalo também estava a dizer há bocado, a cultura é tão diferente, ou seja, eles não faltam às aulas, Exato. eles não chegam atrasados. Por exemplo, eles não passam um sinal vermelho a pé, tipo... Não. Nós- Mas mesmo toda Mesmo a que não gente seja para. ninguém na estrada. não há ninguém. nenhum carro na estrada e eles a pé não passam o sinal vermelho, ficam parados. Tipo, A Exatamente. cultura é mesmo super rígida nesse aspecto. Ou seja, também, por exemplo, se tu falasses lá com placas assim na noite, Uhum. era do género, pois eu estou aqui porque amanhã não tenho aula porque, pronto, nesse dia não houve, mas o resto do pessoal é tipo, mas porque é que não está cá mais ninguém? Porque nós chegávamos lá, o building era enorme e tinha só a malta de Erasmus e depois pá, pronto, vamos Alguns dizer, polacos, sim. 20 polacos. E aquilo pronto, parecia super vazio, a maior parte das vezes. Então nós ficámos tipo, então isto é que é festa na Polónia, disseram que a Exato. Polónia era festa, e depois afinal- não tem nada. Pronto, mas era um bocado por causa disso, por causa mesmo da cultura deles, de ser rígida, porque, por exemplo, apanhámos noites, acho que das mais xixi lá até foi a noite de Erasmus, Porque eram festas temáticas. que eram não é? festas temáticas e eles meio que eram obrigados, eles recebiam um mail a dizer que eram tipo, meio que obrigados a Têm participar. de ir. Exato. Vocês têm de ir, então como recebem o mail a dizer que têm de ir, eles se calhar já vão. Se calhar não. Porque tem aquela cultura rigorosa e Exato. ok, se disseram para vir, eu vou. Exato, mesmo sendo festa. E depois, outra coisa também muito diferente é, lá nas festas era que nós começávamos a beber super tarde. Exato. Eles começam a beber 8 da noite. 8 da noite, no Mushroom. 8 da noite, se não mais cedo até. Porque eles jantam Jesus. tipo 6 da tarde, mano. 6, 6 e 7. meia, 7. E depois nós tínhamos lá, era isso, nós tínhamos tipo nós morávamos à esquerda o edifício da coisa e à frente o edifício tipo, da discoteca, o building, e à frente tínhamos o Mushroom, que era tipo um sítio de churrasco. Eles lá fazem mesmo imensos churrascos. É quase como se fosse a fotossíntese, que vai a moto toda a beber Yeah, ok. Sim, só que vão às e 8 da noite. conviver. Sim, exato. Bom, vai ser. Exato. Yeah, que era Porque quando- jantam e vão para lá beber. Que era quando nós estávamos a tentar correr na passadeira do ginásio. Tipo, essa hora normalmente. Pronto. Exato. Ainda nem tínhamos que é feito o jantar. Claro, Ou às vezes nem sequer sabíamos o que é que íamos jantar. Claro. Pois é isso. E tipo, eles começam tudo muito mais cedo. Então, e muitos iam lá ao Mushroom. Nós depois, mais para o final, depois nós começámos a adaptar e a perceber Sim. melhor o que é que nós devíamos fazer para nos divertirmos mais. Porque se estavam tão poucas pessoas no whole building, se calhar tínhamos que ter uma perspectiva diferente. Vamos tentar ir mais cedo e vamos ao Mushroom e tentar conviver com o pessoal que esteja lá e tal. Porque pronto, é aquela coisa, tipo, conhecer pessoas e tal. Claro. É giro. E chegar lá e fizemos isso, mas muitos deles iam lá, bebiam, eles ficavam podres de Mas bêbados. é beber até cair Mas mesmo. é ver até cair, era tipo malta aos esses mesmo lá E tipo aterrado no chão e assim mesmo. iriam para casa. Exato, Tipo, eles bebiam. não gostavam, não gosto de discotecas nem nada. Aquilo era mesmo uma discoteca, aquilo. Porque eles levavam colunas e tudo e metiam lá música. Yeah, e depois Metiam iam música passar. e punham-se tipo em grupitos e depois bebiam até cair e depois iam embora para casa e não iam sequer para o. Ao menos para o- iam cedo para casa E e não- depois já mas- estavam bem no dia a seguir. Mas tipo, não iam para o BE que é a 5 Sim. passos dali, mano. Ok. Yeah, e depois. Porque era a pagar, pá, o quê? O que é que se pagava lá? Era. O building era tipo 2 euros. Nem 2 euros. Entrada? Sim. Dicas X. É isso. As pulseiras. as pulseiritas. Aquilo eles dão uma pulseira por festa e tens de comprar a entrada. Mas depois eles substituem, tipo, as cores das pulseiras repetem, por isso guardam guardar a as pulseira pulseiras. e Exato. depois logo E alguém... cola-se um bocadito do lado e passa-se. Exato, aquilo tem cola-se ali com uma fita colazida de lado e segue-se porque as cores como vão repetindo e depois aquilo tens uma hora em que podes ir buscar a pulseira. Que é às 10 ou 9. Entre Eu as a- 9 e as 10. É, era? entre as 9 e as 10 a pulseira é metade do preço. Pronto, então o pessoal vai lá, vai lá, compra Compra e para diz, todos. olha malta, hoje é amarelo. Pega, mete amarelo e depois vai toda a gente borla para a partir de um... Pronto, não é que eu gostasse muito, Sim. mas vale não Mas é gostar. dinheiro. Exato, Todas as exato. vezes. Já dá. Sim. Se for todas as semanas 1 ou 2 dias. Também me estava a lembrar, acho que outra coisa engraçada é a maneira como eles bebem vodka, que é particular. Quando vimos Do quê? aquele ursezão a beber vodka e eles mandam... Eles não misturam, não é? Tem a garrafa de Exato, sumo, exato. laranja. Eles mandam, imagina, tens tipo 2 garrafas, eles mandam um shot
de um shot, não, um gana gol de vodka e depois dão um gol de sumo. É equilibrado. Pois. Não há cá misturas com a garrafa. Exato. Yeah, não, para não, quê? não metem tipo num copo ou num garrafão, não, eles metem a bebem a diretos mesmo da garrafa. Não, a garrafa. Assim também bate mais rápido. Oh, sim, e via-se, né? Era o que nós víamos. E via-se no chão. Nós, no nosso dia da despedida, tínhamos lá um homem aos gestos que nos perguntou 4 vezes se tínhamos Facebook. De bicicleta, mano. E o gajo não foi de bicicleta, mano. E caiu da bicicleta e tudo. E acho que nem era da bicicleta, mano. Agora pensa nisso. Yeah. Depois tinha a malta que estava. Os amigos dele estavam. O gajo estava mesmo insuportável. A repetir a mesma pergunta para aí 5 vezes. E a tentar, assim... Assediar um bocadinho. assediar a nossa amiga. Não foi assim muito fixe. Não foi fixe, yeah. Não. Mas outra dica também fixe para se dizer, acho que é se forem para Rzeszów, tentem ir a Cracóvia, porque Sair. É perto? Sair. É 1h50 de comboio, mas para a vida que se tem, ou seja, como nós não temos grandes obrigações para ir no dia a seguir nem nada, E tu podes ir, sei lá, mas a cena também é o comboio. Ou jantas cedo, ou então levas tipo Santos. nós o que fizemos muitas vezes foi fazer umas sandes, ir comer no comboio, E depois chegar íamos sair. lá, levar as bebidas mesmo e ir lá Podias sair. levar mesmo num saco a bebida. É assim, era 1h50 de comboio. Era quase 2 horas. Mas pagas 4€ para ir, mais 4€ para voltar, só que compensa porque lá tens tipo discotecas a sério, uma festa a sério, com pessoas e o E a combo é música muito também. melhor. E tinhas o cubano que era. Tinha uma discoteca latina, exato, que é o Teatro Cubano, e tinhas outras, tens techno, Fixe. tens Sim, tudo sim. hip hop, e tens sítios mesmo fixes, porque lá a cultura, por exemplo, dos bares e assim, aquilo. Porque aquilo é tipo um porto. Nós tínhamos um Aquilo é bar. tipo porto para Serve sair. para pôr também, se põe lá, põe-se aqui a foto para o pessoal poder ver o nosso bar, o bar da nossa praça, que nós não costumávamos ir porque estava sempre vazio. Se fosse em Portugal, aquilo Bombava. esquece. Ah, tá. tudo. Yeah, Aquilo mano. era Sem lindíssimo. noção, Havia mano. uma fonte na casa de banho. Tipo, aquilo era Era lindo. mesmo lindo, sim. Chamava-se Aqua, tinha umas luzes tipo assim, tipo neon, tipo pela discoteca toda, e depois tinha tipo grande chão, grande teto, o balcão era lindo, depois tinha 2 andares. Tipo aquilo em Portugal, mas se aquilo fosse em Lisboa, estava A abarrotar abarrotar. sempre. a abarrotar sempre. Nem era preciso ser em Se Lisboa. Se fosse aqui em Aveiro, tipo, já ninguém ia ao Doc nem ao Claro. Santos. iam Mano, àquele. dava 20 a todos, mano. Sim, e a vida era barata. Exato. Pronto, tipo, aquilo era por acaso isso Só era que incrível. estava sempre vazio, Estava mano. sempre vazio, nunca se encontrava lá ninguém. Nós, na nossa primeira festa, pai, à quarta-feira, fomos lá e estava lá só literalmente as pessoas de Erasmus e o homem estava a servir ao balcão. Que triste. Yeah. Opa, mas é o que é, há outros pontos. É isso. Agora passando a um assunto um bocadinho mais sério, que são as aulas. As aulas são vocês já disseram que tinham de marcar aulas e que poderiam não Sim. aparecer. Mas é em formatos de palestras, é tudo à base de trabalhos de grupo e apresentações. As avaliações. Não. Também tínhamos testes, exames, projetos. Tiveste quantos exames? Eu não tive nenhum. Eu tive um. Tiveste? E o meu exame foi igual ao do ano anterior. E Yeah. a setora não estava na sala para estarmos a fazer. Mas Ah, isso boa. foi. Foi muito difícil, por acaso eu chorei muito durante esse exame. Porque foi mesmo difícil. Mas foi a nível de trabalhos mesmo. Era Era tudo trabalhos ou projetos. Trabalhos ou projetos individual ou de grupo, dependia Sim. um bocado, mas foi até De mais grupo, individual. no do grupo não foi. Nem Nem tivemos foi- de grupo. Tu tiveste? Não, mano, não. Só Era tudo individual? era individual. Uhum. Mas aí mesmo, por exemplo, da WID e assim, era individual, mas por exemplo, eu fiz os X6 e aquilo era só mudar os dados. Depois foi um Excel, por exemplo, ele fez o Excel, eu cheguei lá, copiei para os meus dados e ficou feito. Ok. Coisas do género. Isso era mesmo fácil. Acho que o que tinha mais piada era mesmo marcar as aulas, porque era mais difícil marcar as aulas do que fazer as tarefas. Certo. Porque eles davam-te, lembras no papel, a folha, aquela que Yeah. não sabias onde é que estava sempre. Sim. Eles dão-te assim uma folha com os mails dos professores. E depois tu tens que mandar mail a dizer: olá, o meu nome é Bernardo e estou aqui, sou deste X curso e vou ter esta aula consigo. Cada vez que tu ias a uma aula tinhas de fazer isso? Não, No início, Ah. Imagina, lá as cadeiras valem menos, por isso tu em vez de teres, por exemplo, 5 cadeiras, tinhas tipo 8, 9 ou 10. É bem. Então tinhas que mandar 10 mails, se bem que às vezes o mesmo professor dava mais do que uma cadeira, portanto às vezes não era assim tão mau, mas tinhas que enviar no início e às vezes havia professores que não respondiam. Eu tive um professor que só me respondeu ao fim de quase 2 meses, mano, que já estava lá. Por isso. Tu tiveste uma vez uma primeira aula em abril, não foi? Exato. Abril, não. Não, foi mais mais. tarde. Foi depois dos meus anos, mano.
Pois então foi depois de maio. Foi. Na primeira aula em maio, nós chegámos em 23 de fevereiro. Exato, mano. E precisavas dessa cadeira para... Exato, precisava mano, as cadeiras que eu fui fazer é porque precisava de Sim. equivalência. Se bem, eu podia sempre chegar cá, se bem que como lá começa mais tarde, se viesse para Portugal, teria que ir no máximo aos recursos, porque lá a época normal acaba mais ou menos na altura que acaba aqui. Portanto, não, nem a época normal porque não havia exames, né? Mas as aulas ou a data que nós tínhamos estipulados para regressar era mais ou menos na altura em que acabava aqui a época normal. Por isso, as cadeiras na altura, eu pelo menos, ou ainda houve uma ou outra que eu achava que não ia ter equivalência, ou que não ia fazer, Pois. porque os professores ou não respondiam, ou para dar a nota demorava muito tempo. Mas ficou tudo bem, mas ficou Tiveste tudo bem. uma aula na última semana. Que foi, Exato, não, eu tive 2 aulas na última semana Para- de aulas. Tipo, para fazer uma cadeira Yeah. na última semana, em junho, não é? Nós vamos E lá. vocês já tinham acabado as aulas, não estou Vocês já tinham acabado as aulas, exato. Não, mas vocês já tinham acabado as aulas já tipo 3 semanas. Ah, Ou duas não semanas. sei, nós tiveste isso no final de junho, mas foi antes de viajarmos. Tipo, 20 e tal de Sim. junho, 2 aulas para fazer uma cadeira. Tipo, Então já estou a ver que vocês não tinham muito apoio dos professores. não, mas as pessoas Não, eles, mas foi eles ne- davam um apoio. Eles é Exato. que promoviam, eles diziam: vocês estão de Erasmus, isto fazem esta tarefa, aulas, quando puderem, tiveram cá, viagem, aproveitem que a Polónia é muito barata, os transportes são incríveis, Pô, dá isso para é ir- verdade, isso é verdade. o comboio assim funciona super bem, tipo, vão de um lado ao outro do país em 10 horas, num comboio super barato, desconto de estudantes 50%, por sermos Fixe. estudantes na Polónia. Ma- Voos ma- super ma- baratos. mas na altura, no início, tínhamos. Já não sei quem é que foi. Que no cartão para teres desconto não tens de ter o cartão mesmo da faculdade lá. Porque senão, se tu pagares depois, tens uma multa. Por Pois, isso, porque eles também, como são rígidos, também não podes aldrabar Exato, muita lei, exato. porque as multas são sou a doer, não são é? difíceis. Sim, mas isso de aulas. É isso que eu ia dizer, eles são muito rígidos no dia a dia, mas pelos vistos, pelo que eu estou a perceber, na vossa universidade a rigidez não era muita. Não, Não, nesse não. aspecto não. Mas também eu acho que é porque estávamos em Leiria, não é? Pois, opá, não sei. Não vamos estar a dizer nada de Leiria, deve haver uma boa malta de Leiria. Não. É? Não sei. Sim. Não, mas não, era só por causa. Eu acho que eles eram porreiros, as pessoas eram mesmo. Viagem, vejam, conheçam a Polónia, Sim, sim. conheçam os países Aproveitem, que podem, basicamente. aproveitem, sim, depois façam a tarefa quando der jeito. Acho que só tipo, tinha tão pouca rigidez nesse aspecto que meio que tu perdes, ou seja, parece que já entras na universidade. Exato. Sim. Foi um semestre, foi gap, isto foi gap. Foi, Um foi, gap um, year. foi um. Yeah, gap semestre, Foi um gap, yeah, foi um gap semestre. nesse aspecto. Yeah. Ok, já que tocaste aí no tema das viagens, Uhum. vocês fizeram muitas viagens entre amigos ou até mesmo com a sessão de Erasmus, que não havia, portanto, Sim, porque não havia, exatamente. e fizeram amizades duradouras. Epá. Amizades duradouras. Isso é duvidoso. Isso Não. Opa, mas nós quando, até antes de irmos para lá, já estávamos a marcar uma viagem. Pois foi. Mas isso era porque nós dois éramos muito proativos, começámos a ver voos e estadias. Não, mas nós só pagávamos, basicamente, e as nossas amigas, tínhamos amigas impecáveis, Sim, especialmente sim, amigas sim, e ubernas. exatamente. Eles viam tudo e depois perguntavam: então, vocês querem ir? E nós, pronto, pode ser. Eles Exato. mandavam ali o budget da viagem e. Que raramente era cumprido, né? Mas É assim, nós normalmente viajámos entre portugueses. até bastante. Viajavam com Bastante. malta portuguesa. Portugueses. E não, sim. no nosso caso, quer dizer, Nós- elas também viajaram aqui a ver também com moto não Não portuguesa, com Sim. a cazaquistanesa. Pois foi. Pronto, mas nós ainda fizemos uma maior. Pronto, nós ainda viajámos bastante, ainda fomos Sim, a, sim. a muitos países, porque realmente é barato. Então acho que devem aproveitar. É barato e tens tempo para. Tens tempo, exato, tens tempo e é barato. Então, tipo, consoante as posses financeiras, acho que dá para fazer viagens bastante baratas. Por exemplo, dá para ir de comboio para a República Checa. Uhum. Nós fomos para Praga de comboio. Dá para ir de comboio para Berlim. Budapeste também. Para Budapeste. E é mesmo fácil e barato, porque pagas, se compras com muita antecedência, nós acho que fomos para Praga por 20 euros de comboio. Fixe. E pronto, dormimos no comboio, tal, passou uma noite, faz viagens impecáveis, mesmo sem grandes custos. Voos, por exemplo, fomos à Noruega, pagámos
30 euros de Sim. voo. Fomos para a Croácia, pagámos 20 euros cada voo. Ih, mas a Croácia foi muito bonito, incrível. Incrível, exato. Acho que aconselho mesmo a viajarem, olha, vão poupando dinheiro mesmo, porque Sim, já pontuado, já... acho que as viagens foi, Por dinheiro para as viagens. Sim. foi o ponto alto. É assim, mesmo que não se tenha tantas posses financeiras, é possível viajar bem. Porque nós, em relação à malta que foi da UBI, viajámos mais também. Também, exato, viajámos mais. Pronto, e como temos a bolsa, depois se houver o apoio normal dos pais, há sempre, pronto, é aquela coisa, acho que dá sempre, normal, pronto, o que dão se calhar para morares em Aveiro, Sim. dá sempre a viajar, acho que é a mesma Sim. coisa que devem aproveitar. Isso dos comboios de transportes, aquilo funciona otimamente, sai tudo a horas, aquilo é às 17, às 17 está a andar e chega lá... Não é CP. Não é, não, e chega lá mesmo à hora, ou seja, para planear é tudo ótimo. Dos aeroportos há sempre transporte para ir do aeroporto para o centro da cidade. Fixe. Tipo, não é a qualquer hora, isso por acaso até era uma coisa mais chata, mas depois há sempre autocarros noturnos Sim. também. Sem ser os Flixbus, havia lá uma coisa que era a Neobus, que era mesmo polaca, nós usámos muito depois no final, que aquilo era 2h30 da manhã, um autocarro, ou seja, nós antes dormíamos tipo no aeroporto e na estação, descobrimos aquilo, começámos A dormir no autocarro. a dormir no autocarro, por exemplo, e a fazer um esforço nesse aspecto, viajar muito, acho que é muito fixe. Depois nós ainda acabámos por fazer uma viagem com a malta espanhola que morava na nossa residência, fomos só nós dois portugueses, fomos à Turquia, que também foi incrível, ainda fomos lá 10 dias. Vocês viajaram mesmo muito. Sim. E ainda viajámos bastante, demos cabo de todas as poupanças que tínhamos. Pelo menos eu falo por mim. Sim. Mas valeu a pena. Valeu. E ainda para mais porque tu nunca tinhas viajado muito, né? Por Sim. isso... Mas é isso, é uma forma diferente. Pá, não dá para conhecer bem a cultura, mas se calhar em 10 dias já se percebe mais ou menos A vivência, pelo a menos. vivência dos países. Pronto, assim, países tivemos mais, aí Croácia não tivemos tanto, mas se calhar... Mas dos poucos dias que lá tivemos foram aproveitados quase a 100%. Como em Praga, porque pronto, só viagens intensas, ou seja, do género, nós íamos lá, estamos a viajar, ver tudo, aproveitar Exato. ao máximo, dormir, pronto, as piores condições para dormir e para comer de vez em quando, depende mais de pessoa para pessoa. Pá, chegámos a comer muito mal, também comemos muito bem. Mas muito Mas bem. isso depende, mas dá para ir, eu acho que o Mas importante não é comeram mesmo ir. bigos, porque vocês erraram. Não, bigos não. Bigos, nem sei o que é bigos. Também não sei. Não, mano, só se mostrares uma foto que eu não estou a ver Eu aqui. depois mostro-vos. Mas dessas viagens, houve alguma que foi mais marcante? Vocês disseram, esta foi a viagem. Sim. E tem peripécias, momentos engraçados. Falem da Croácia, vocês já falaram da Croácia. A Croácia foi, eu acho que foi das melhores, mas... A da Turquia, já acho que é melhor. Eu acho que a Turquia foi a melhor. Também foi a de mais tempo, porque as outras, imagina, se tu fazes uma viagem em que planeias em mais ou menos o quê? 3 dias, normalmente 3, 2 dias, ou no geral, porque sem contar com o dia que vais e que regressas, e queres ver minimamente a cidade, aquilo tem que ser a correr. Pois. E portanto, a diferença que fez dessa viagem para as outras foi como foi tantos dias, nós fomos com calma. Portanto, não foi aquela coisa, temos que ir a correr aqui porque ainda faltam 5 pontos para ver. Não, a gente ia vendo. Ou seja, exato, temos o museu às 2h30, estás a comer, epá, vamos só comer aqui uma sandes e siga. Pronto, nesse aspecto foi diferente. Também acabámos por gastar muito mais dinheiro porque fomos com a malta espanhola que tinha outras posses. Exato. Comer fora todos os dias. E também tipo 10 dias para 3. É assim, Foi 10 dias na Turquia. Se eu fosse rico, eu ia sempre tipo 7 dias no mínimo para cada sítio, que era porque não estava a ser fazer com calma e tal, mas Não há condições. Não é o caso, não há condições para tal. Mas a da Turquia foi talvez a mais marcante nesse aspecto. Também porque como íamos com pessoas que tínhamos conhecido no ano, Sim. também não sabemos como é que elas funcionam a nível de viagem, não sabemos quase nada, vamos um bocado assim na descoberta e fomos só com a onda, fomos com a maré e foi giro. Epá, também a Croácia é incrível, aquela água nem me sai da cabeça. Aí esquece, sim. É mesmo mas também porque ainda não foste aos Açores. Portanto, ainda. Exato, portanto não. Não, mas era mesmo um azul mesmo. Mas lá está. Foi daquelas viagens que, embora tenha sido menos tempo, foi a que mais se aproximou da Turquia, porque foi com mais calma. Exato, não era tanto ver pontos turísticos, era mais era mais museu e tal, e siga, e sangue. Embora seja importante e são viagens que se deve fazer, mas
Mas são viagens que são cansativas, ok? Claro. Tu acordas cedo e não paras. Só paras para ir às compras para comer. Mas é porque tínhamos muitos pontos para ver, tínhamos autocarros para apanhar, às vezes metros. E tu não paravas. E depois era às vezes com uma mochila às costas, porque Sim, tinhas que levar toalhas, roupa, claro. sapatos. E para 10 dias, então. E pa- Ui, para ver se isso é challenge. Mas, Dá para numa mochila bem direitinho, cabe exato, tudo. mas o engraçado foi, pelo menos desde essa viagem, as minhas mochilas foram sempre quase vazias, porque eu antes levava sempre. Depois diminuindo a carga. Exatamente, mas basta, no início é malta, não sei o quê, se calhar levavas tipo uma t-shirt ou duas por dia quase, tipo cenas assim, e vai pesando, e depois estás o dia todo com ela às costas, Sim. já cansa um bocado. Pronto, malta, muito obrigado. Agora, para concluirmos aqui o nosso podcast, vocês aconselham fazer um plano de mobilidade? Acham que vale super a pena e que as pessoas devem fazer? E se sim, como foi o vosso crescimento a nível pessoal e profissional? Eu acho que aconselho fazer. Acho que, por exemplo, para nós, pessoas irem para este destino, acho que sigam mais ou menos as dicas que estamos a dizer. Falem com pessoas que já foram, acho que é muito Sim, importante. com pessoas Ouvir que este já podcast. foram, tentem também conviver com os polacos, que nós só começámos a fazer isso mais no fim. O conviver é a nível de festas, porque no dia a dia não é assim muito fácil de começar a interpelar uma pessoa do nada. Agora, Uhum. quando já estás sob o efeito de alguma coisa, as coisas fluem melhor. E portanto, inclusive, nós jogámos até vários jogos deles. Aquele do pato, lembras-te? Sim, o flanky. Exato. Yeah, essa era fixe. Foi um dia a nível de festa com os polacos que foi bastante interessante porque nunca tínhamos feito. Porque tinham feito essa dinâmica. Exato, essa porque conexão. as festas que nós fazíamos sempre, tanto as prévias ou pré-festa ou pré-party, era maioritariamente sempre com a malta da nossa residência. Portanto, nós éramos 4 portugueses e, sei lá, mais 10 espanhóis. Uhum. Portanto, as nossas festas acabavam a ser maioritariamente com os espanhóis. E eles têm mais ou menos o mesmo ritmo que nós. Portanto, é começar a ver, sei lá, 10, 11, Uhum. meia-noite e depois sair às 2, só que as coisas fechavam às 3 ou 4. No início foi um bocado um choque, mas nós depois acabámos também por fazer um bocado as festas só lá, quase. Eles tinham lá uma bola que metiam no teto e dava luz e tudo, e metíamos lá a coluna, e nunca houve grande problema a fazer festa nas residências. Mas, é, Na nossa, pelo menos. mas no fundo acho que aconselho Sim. a ir. Mas também depende muito da malta que tu apanhares, mano. Sim. Pois é isso. Isso é um caso... Cada experiência é mesmo Exato. uma É experiência. diferente porque são as pessoas que fazem o sítio. Eu acho que tipo, assim, o takeaway de Erasmus foi tipo, se foi como eu estava à espera, não. Se foi bom, foi. Também vejo muitas maneiras em que se eu fosse outra vez conseguia fazer com que fosse muito melhor. Uhum. E Para vias para a sabedoria. Sim. Exato. Agora, Há com sempre. a experiência, se agora fosse para outro sítio qualquer, acho que me ia divertir muito mais porque ia saber melhor como lidar com a situação, mesmo que ela fosse diferente. Ok. Depois outra coisa que se calhar é um bocado... Eu antes dizia muito, por exemplo, não quero ir com nenhum amigo muito próximo que estivesse aqui na universidade, porque deixa lá conhecer pessoas e tal, mas às vezes, se calhar nós Tipo, é porque acabas, mesmo que o resto não corra bem, ao menos tens Tens lá aquele alguém. pilar. Exato. Por exemplo, nós acabámos por nos dar bem e depois, à medida que nos fomos dando melhor e morávamos juntos e assim, fomos começando a puxar um e o outro para outras coisas. Mas se nos tivéssemos dado mal, acho que a experiência ia perder muito pior. Muito porque não mesmo. tínhamos, ou seja, eu dava-me bem com a Carlota e com a Margarida, pronto, o Gonçalo nem estava assim bem com ninguém, mas Não conhecia quase se calhar, mesmo se forem com alguém que vos deixe assim mesmo confortável, se Sim, calhar sim. é bom, no sentido de um não quer ir, mas o outro quer, então vão, ou querem só dar uma volta pela cidade, não têm bem companhia, não sabem quem trazer, ok, vais com o amigo, mas depois tens a iniciativa de convidar mais pessoas. Sim. E vai-se jogando um grupo, sim. Porque, por exemplo, nós primeiro íamos só dar voltas os dois, depois pensámos, olha, porque não convidar a rapariga não sei onde aquela era, que está aqui, a Tea. Do Montenegro. Do Montenegro, que está aqui no quarto ao lado, que ela está aí sozinha este fim de semana. Olha, queres vir? Mesmo que ela diga que não, pelo menos nós fomos lá. Exato. Fomos simpáticos e pronto, e sempre conheço outras culturas e
coisas desse género. Sim, porque, por exemplo, tu estás a falar em relação às experiências, o SEM, nós até o ajudámos bastante, que ele já estava a ficar farto de lá estar, porque os espanhóis maioritariamente tiveram há um ano. E tu conheces uma pessoa bem e a sério ao fim de alguns meses, portanto, Claro. quando são 4 ou 5 meses, quando essa pessoa não der muito bem contigo ou não forem muito compatíveis, tu só começas já a perceber-te mais ou menos ao fim, quando já está quase a ir A embora. terminar, sim. Agora, quando é um ano, isso não acontece, porque quando chega ali mais ou menos a meio, tu já conheces as pessoas e já sabes quem é que te dás melhor ou não. E no caso dele, também houveram algumas situações que não foram muito benéficas para a parte dele. E, e eu já estava a ficar um bocado farto de lá estar, mas depois dessa viagem à Turquia, em que nos demos melhor com ele depois começou a falar muito mais connosco, a sair connosco, a conviver connosco, e a nossa própria vivência também com os espanhóis também mudou bastante. Porque fomos de viagem com E ele. eu, e eu, e eu, e eu também com os portugueses. É verdade. Pronto, esse Sam era um rapaz espanhol que era um porreiro que namorava com a rapariga que morava na porta lá da nossa, basicamente. Já é isso. Não. Só não falámos, foi de experiências Queres contar? engraçadas. Dá para contar uma história? Sim, rápido. Rapidinho. Sim, nós quando lá chegámos e vimos o quarto, né, tinha lá uma bancazita, uns armários, um guarda-fatos, as camas, e tinha um frigorífico. E quando abrimos o frigorífico, tinha um cheiro, mano, parecia podre, mesmo muito insuportável no congelador. Portanto, sempre que tu abrias o congelador, ficava um cheiro no quarto horrível. E pronto, e tivemos que viver com isso. E no final é que nos contaram que aquele frigorífico não era o nosso, era o da nossa colega que tinha ido uma viagem e por alguma razão houve um problema qualquer elétrico portanto o frigorífico desligou-se. Portanto, ela teve Comida estragada. não sei quantas semanas fora com comida no congelador. Ai, Portanto, ai, aquilo bem. ficou muito tempo. A comida já devia estar nos processos avançados e, portanto, estava mesmo um cheiro insuportável. Ela diz que até tentou lavar, mas o cheiro nunca saiu. E trocou o frigorífico com o nosso e nós só soubemos no fim. Olha, e de frigoríficos também tens a história de Praga, em que nós Ah, estávamos pois no foi. hostel Ah, em pois. Praga, Sim, fomos sim. roubados no hostel em Praga. Porque aqui este senhor à minha frente Pá, foi essa. Pois, tinha, sobra sempre. tinha a minha já estás a mochila, queimá-lo. pai, desde o 7º ano, a mesma mochila, e estava pronto, não era na recepção, era na zona comum do hostel. E ele levou-a para lá e deixou-a lá. Nunca mais a viu. Pronto. Porque nós comemos lá e tinha lá as águas e trouxe, tirei as águas, pá, tinha um bocado de frio, vestia a suéte e tudo, mas depois voltei a arrumá-la. E ainda por cima fiz o jantar, portanto vocês não fizeram nadinha. Fizemos o jantar e tal, comemos lá e depois já era noite e, mano, não tens noção, estava mesmo o frigorífico carregado de comida, bebida. E deixámos lá a mochila. No dia a seguir não tinha nem mochila. Nem comida, nem E bebida. Roubaram o hostel frigorífico, todo, a zona comum, mano, roubaram tudo. mano, o frigorífico tipo quase, não digo até ao teto, mas largo e bem alto. Nós tínhamos pequeno almoço lá, tipo, aquilo tinha... Cheio de comida aquilo mesmo. era basicamente para entrar na zona comum do hostel era só uma passe, porque provavelmente alguém já sabia a Exato, passe. lá está. Foi lá alguém, roubaram tudo, eu não estou a gozar. O Tiraram frigorífico estava tudo. mesmo vazio, não tinha sequer nada, E mano. depois no dia a seguir era tipo, o senhor da Da vigilância, recepção. tipo, era um banana. banana. Pronto, roubaram tudo, boa gente a queixar-se tipo, de manhã, Yeah. tipo a dizer roubaram-me a comida toda, roubaram-me tudo, não sei o quê, que é que eu vou almoçar, tipo roubaram-me, pronto, pertences, no nosso caso tipo estava lá a mochila e assim roubaram tudo. E não vos deram nenhuma indenização. Nada. Nada. Disseram para mandarmos um mail para não sei o quê, para Porque, eles poderem ver esta vigilância, nunca mais. porque pá, está, eu também já tive várias situações que me aconteceram em que eu precisava de ver quem é que tinha sido, não é? E sempre que tu vais fazer queixa e pedes para verem na videovigilância, eles dizem sempre que não têm acesso. Que é de uma entidade ou uma empresa que está contratada e que não tem acesso. E, portanto,
a passagem de informação para essa empresa ou como é que tu podes reaver é quase impossível. Portanto, eles têm lá a vigilância, mas tu não consegues reaver as coisas. Depois o que aconteceu foi que no dia a seguir já não quisemos deixar as coisas no hostel, fomos com a carga toda atrás visitar a Praga. Exato. Mas pronto. Ok, acho que vamos dar por encerrado. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Qualquer nós. coisa que vocês precisem, nós estamos cá e vice-versa. Ok. Espero que gostem, malta.